Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldades que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Verso 17. Lançando mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas e temendo que encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Verso 18. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. E no terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do barco. Verso 20. Não aparecendo nem o sol, nem estrelas, por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: Senhores, vocês deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Versículo 23. Pois ontem, à noite, apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro. Verso 24. O anjo disse: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Mais uma vez esse versículo. Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você. Assim, tenha ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá de acordo com o que me foi dito. Devemos ser arrastados para uma ilha. Verso 27. Na 14ª vigília da noite, ainda estavam sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando, por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 30 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos lançados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse. Verso 30. Tentando escapar do navio, os marinheiros, baixando o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Verso 32. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e deixaram cair. Pouco antes de amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou um pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido, ficaram satisfeitos e aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Amém? É uma leitura um pouco extensa, mas isso vai ajudar a gente a entender melhor o texto. Amém? Glória a Deus. Com esse mesmo espírito de louvor que começamos o culto, que nesse momento agora o nosso coração ele esteja aberto e com uma terra boa, pronto a receber a palavra de Deus, que é como uma semente que frutifica. Não só uma semente que frutifica, mas que transforma, que muda, que faz com que eu seja uma pessoa segundo a vontade de Deus, não segundo aquilo que eu quero ser. A gente vem aqui para declarar que nós somos filhos, que nós somos adoradores de Deus. Mas o maior sentimento que nós temos, eu creio que é o sentimento de todos, é se parecer com Cristo. É ter uma vida alinhada e de acordo com a vontade dEle. Mas existem muitas implicações para que um dia isso aconteça com
na sua integralidade, para que realmente se cumpra a plena vontade de Deus, eu preciso me esforçar todos os dias a alinhar o meu coração ao coração de Deus. Sempre. E no decorrer da vida, eu tenho que estar sempre atento a pessoas que caminham comigo. Pessoas que realmente andam com Deus. Pessoas que, quando lançam uma palavra, é uma palavra de construção, uma palavra de edificação, uma palavra que vai produzir algo bom em mim. Então eu tenho que sempre estar atento a conselhos, porque um conselho bom constrói, mas um conselho mau ele destrói e desconstrói qualquer coisa. É preciso estar atento a pessoas que saibam aconselhar. Não é que a pessoa tenha sabedoria de conselho, não, são pessoas que andam com Deus, ou seja, pessoas que respeitam aqueles que estão ao seu redor. Amém. É necessário. Uma vez que eu não percebo essas pessoas que andam comigo, eu corro um sério risco de ouvir aquele que não está nem aí para a minha situação, seguir esse conselho e perder o controle da situação, perder o controle da minha vida, perder a direção da minha vida e acabar perdendo toda a esperança de perspectiva de futuro, de perspectiva de transformação do meu lar, da minha família, dos meus amigos, daqueles que andam comigo. Então, por falta de bons conselheiros, não é por falta de bons conselheiros, mas por falta de pessoas que realmente submetem o coração a pessoas que querem aconselhar. Por falta de um coração entregue e aberto que se achega àqueles que querem realmente ajudar a nós acabamos por perder a esperança. Por ouvir pessoas que não estão nem aí para a nossa situação. Querem simplesmente vomitar um conhecimento que é fútil. Talvez querem se apresentar como aqueles que têm entendimento, ou que saibam alguma coisa, ou que têm conhecimento porque têm experiência em determinada situação. Pessoas que não estão nem aí para aquilo que nós somos ou para o nosso futuro. Então é necessário sempre estar atento. Sempre estar atento. Amém? Esse texto que nós lemos fala da ida do apóstolo Paulo de Cesareia em direção a Roma. Paulo, ele, na carta aos romanos, ele expressa o sentimento, o desejo e a vontade de conhecer os irmãos de Roma. No primeiro capítulo ele fala que ele desejava compartilhar alguns dons com eles. Paulo dizia que por muitas vezes ele queria ir a Roma, mas foi impedido por várias vezes. Ele tentou ir e foi impedido. E ele ficou por 2 anos preso em Cesareia. Depois de 2 anos preso em Cesareia, ele foi julgado por Festo, por Félix e pelo rei Agripa. E um desses julgamentos, Paulo apelou a César. Ele disse que queria ser julgado perante César. E Agripa falou que se Paulo não tivesse apelado a César, ele poderia ser solto. Se ele não tivesse apelado ao rei, ao governador, ele poderia ser solto. Mas como ele apelou, era inevitável que ele fosse. Então, no início do capítulo 27, marca a partida de Paulo em direção a Roma. É muito interessante que, quando Paulo chega em Jerusalém, é quando ele é preso. E de Jerusalém, ele vai preso para Cesareia. Mas o que me chamou bastante atenção na vida de Paulo é que a primeira saída de Paulo de Jerusalém, ele foi em busca daqueles que eram seguidores do caminho para trazer os cativos a Jerusalém. Só que o interessante é que quando Paulo volta para Jerusalém de novo, ele não traz ninguém cativo. Quem volta cativo é ele, mas não cativo de homens, mas cativo da vontade de Deus e prisioneiro da vontade de Deus. Aleluia. Paulo agora partia de Jerusalém para Cesareia, de Cesareia para Roma, como um cativo da vontade de Deus. Deus transformou completamente a situação do apóstolo Paulo, a perspectiva de vida, o propósito e a motivação dele.
aquele que buscava prisioneiro se tornou prisioneiro da vontade de Deus, e cativo da vontade de Deus. E agora ele sai com 176 prisioneiros em direção a Roma, junto com um centurião Júlio. No início do capítulo 27 vai dizer que também Aristarco, um macedônio de Tessalônica, também está com ele. E é bem provável, segundo os estudiosos, que Lucas também está com ele. Porque aqui nós encontramos a narrativa na primeira pessoa do plural. Como se Lucas fosse uma testemunha presente. Aquele que vivenciou aquela situação. Por várias vezes você vai dizer nós. Você vai ler que ele dizia nós. Nós partimos de tal lugar. Veio sobre nós. Então é bem provável que Lucas também estavam com ele. Então também é bem provável que os únicos que criam, pelo menos no Deus de Israel, ou então criam em Cristo Jesus, era Aristarco, Lucas e Paulo. Alguns também dizem que Timóteo provavelmente poderia estar lá. Se Timóteo estava, eram 4, se não, eram 3. Mas havia um homem de Deus naquela embarcação. Havia um homem de Deus. E diz que de Cesareia eles partiram, aportaram pela primeira vez em Sidom. De Sidom eles foram para Mirra. De Mirra eles foram parar em Bons Portos, que é a partir do versículo que nós acabamos de ler, que é a partir do versículo 27. E no versículo anterior vai dizer que a viagem ela foi um pouco turbulenta. Os ventos eram contrários. E eles enfrentaram algumas dificuldades até chegar em Bons Portos. Então Paulo, com um bom senso, ele diz que não seria prudente, não seria viável eles saírem agora daquele lugar em direção a um outro lugar um pouco mais seguro para passar o inverno. Que seria próprio eles ficarem ali, naquele lugar, sem sair. Mas contudo, o piloto do navio não acreditou ou então não confiou em Paulo, porque Paulo estava na condição de prisioneiro. O que provavelmente o dono do navio sabia era que Paulo era um prisioneiro. O que o piloto do navio sabia que Paulo era um prisioneiro. Eles não sabiam que Paulo já era um homem experiente em navegações. Em 2 Coríntios, Paulo vai dizer que por 3 vezes ele sofreu naufrágio. Por 3 vezes. Paulo tinha experiência, alguém que já era vivido nos mares. Mas por não conhecer quem Paulo era, eles preferiram confiar no piloto, no dono do navio e na maioria. Paulo tentou aconselhar eles para não ficarem ali, mas eles seguiram o conselho da maioria. Sabe uma coisa que é triste hoje? É triste. É que a gente dá mais ouvido para aquelas pessoas que não estão nem aí para a nossa condição e para a nossa situação. E deixamos de ouvir aqueles que se preocupam com a gente. Paulo diz assim, olha, não é bom, porque essa viagem acarretará grandes danos para nós. Não só para nós, mas para a carga, para o navio e para nossas vidas. Paulo expôs um coração que se preocupava com todos. Paulo expôs um coração de quem se preocupava com toda a situação. Mas o piloto e o dono do navio preferiu ouvir aqueles que só queriam um lugar um pouco mais seguro para passar o inverno. Assim às vezes, é eu e é você. Nós preferimos ouvir aqueles que só querem, aqueles que só pensam em si, aquelas pessoas que só pensam no seu bem-estar, na sua segurança, e deixamos de ouvir aqueles que se preocupam comigo e com tudo aquilo que me diz respeito. Nós damos ouvido, nós damos atenção a pessoas que não estão nem um pingo preocupados com a minha condição e com a situação que eu estou passando. E preferimos ouvir elas do que ouvir aqueles que, com um coração sincero, com um coração respeitoso, pisam no solo do nosso coração como quem pisa em solo sagrado, gente. Porque um conselheiro, ele adentra a realidade de cada um de vocês, da minha realidade, como aquele que pisa em solo sagrado, como aquele que respeita onde está. Aquele que sabe o que está fazendo e ele vai medir cada palavra. Porque sabe que um conselho não é algo que vai afetar só o presente, o conselho é algo que vai construir alguma coisa no futuro. O presente é uma palavra lançada, é como um fundamento, é como um alicerce que vai construir uma realidade futura. Então todo conselheiro tem ciência de que cada palavra que ele lança, cada palavra que ele profere é algo que vai edificar uma realidade, uma perspectiva vindoura. Então por isso que todo conselheiro, ele respeita aquele a quem ele aconselha. Nós precisamos entender isso.
que aqui existem pessoas com um coração sincero, com um coração entregue diante de Deus e que tem responsabilidade com aqueles que o ouvem. Aqui ninguém vem para falar besteira uns para os outros. Pessoas e homens de Deus que congregam aqui, que vivem perto de vocês, têm responsabilidade com a vida de cada um de vocês. Toda palavra lançada é palavra com respeito. Toda vez que eles entram numa realidade, numa situação em que vocês estão passando, eles entram com respeito e com cuidado, como quem entra em solo sagrado. E eu preciso perceber. Eu preciso ter um coração sincero para não ouvir a maioria. Para não ouvir aquele que segue a sua vontade, aquele que segue aquilo que acha melhor. Porque eles pensaram que seria melhor. Eles analisaram a situação, mas não entenderam o momento. Eles viram que a situação, naquela situação, era improvável eles ficarem naquele lugar. Era improvável. Porque, segundo a visão do piloto, do dono do navio, não era próprio lugar para passar o inverno. Então eles decidiram sair daquele lugar em direção a outro. Mas só que eles não entenderam o momento da tripulação. Eles não entenderam o momento em que os navegantes passavam. Paulo diz que tinha acabado de passar o jejum. Ou seja, eles estavam debilitados fisicamente. Paulo diz anteriormente também que eles tinham enfrentado um vento contrário. Ou seja, a viagem foi turbulenta. Então, emocionalmente, eles estavam desestruturados. Paulo era um cara espiritual, mas também era um cara de bom senso. Que se preocupava com aqueles que estavam ao seu redor. Eu preciso estar atento, gente. Porque eu posso analisar a situação, mas não entender o momento. Eu posso mudar de um lugar para o outro por causa de uma situação, mas só que não é o momento de eu sair. O lugar para onde eles iam, com certeza era um lugar próprio. Era um lugar que acomodaria eles bem no inverno. Mas só que o momento não era o exato. A situação era propícia, mas o momento não era exato, por causa da condição daqueles que estavam juntos. Eu preciso analisar tudo, não só a situação, mas também o momento que eu estou vivendo. Eu tenho que olhar ao redor e olhar para dentro. Eu tenho que ter uma visão mais panorâmica e ampla da realidade em que eu vivo. Amém? Amém. Glória a Deus. Porque presta atenção, eles vão dizer que aquele lugar, ele não era próprio, não era apropriado para passar o inverno. Mas quando você está sob uma palavra, quando você está sob uma direção, e sob o conselho de um homem de Deus, o lugar mais improvável e mais desconfortável é o lugar mais seguro. Glória a Deus. Mais seguro. Glória. Porque não tem a ver com a sabedoria humana, tem a ver com a palavra lançada. Aleluia. Tem a ver com uma palavra que provém, que emana do alto, não que sai da nossa racionalidade humana. Aleluia. É o que eu falei, conselheiros são homens que têm vida com Deus. Homens que ouvem a voz de Deus antes de falar qualquer coisa. São homens como o Tiago diz, que tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar, e mais tardio ainda para irar-se. São pessoas que sabem o que falam. Então o lugar, gente, ainda que desconfortável, que improvável, é um lugar mais seguro quando se vive sob uma palavra lançada, sobre uma direção. Amém? Isso é necessário. É necessário porque nós lemos que um vento suave soprava do sul. E eles pensaram que tinham alcançado seu objetivo. Eles pensaram que alcançaram aquilo que pretendiam. Provavelmente aconteceu, isso é uma coisa da minha cabeça, provavelmente aconteceu fofoquinha ali no meio. Conversinhas. Dizendo que Paulo não sabia o que falava. Com certeza eles comentaram lá no meio que Paulo estava errado naquilo que falava. Meu Deus. Aleluia. Paulo não sabia o que dizia. Com certeza aconteceu isso lá. Mas sabe o que é interessante, gente? E o que, ao mesmo tempo que é interessante no texto, é triste na nossa realidade, é que quando tudo parece estar bem, é o momento em que nós perdemos o controle e o gerenciamento da nossa vida. É quando tudo parece que está bem, é quando nós somos enganados. Quando nós seguimos aqueles que não se preocupam conosco.
quando nós damos ouvidos àqueles que não se importam com a nossa condição num todo. Seguimos esses conselhos e parece que tudo está normal. Quando o vento sul começa a soprar suavemente, é quando de repente vem uma tempestade. E eu sem estrutura, e eu sem viver sobre uma palavra, eu acabo ficando à deriva. Nesse momento eles são pressionados de forma a perder a esperança. O texto vai dizer que eles tentaram de todas as formas, usaram todos os seus recursos para tentar salvar o navio, mas isso foi inútil. Eles perderam o controle do navio, que diz que eles ficaram à deriva, sem saber para onde ir, sem saber sem direção, sem saber para que lugar eles guiavam o navio, ficaram sem curso nenhum. Assim nós ficamos. Queremos seguir em uma direção e nunca dá certo. Queremos seguir em outra e nunca dá certo. Vida sem direção e sem orientação. Meu Deus. Vida sem direção e sem orientação nenhuma. Sabe o que é triste? É que o Lucas vai dizer que eles ficaram por muitos dias sem sol, sem ver a luz, sem ver o sol e as estrelas. Antigamente não é como hoje. Eles não tinham toda essa tecnologia e nem esses... Não tinham GPS, não tinha... esse sistema de direcionamento que você vai para um lado e vai para o outro. Naquela época, eles eram guiados pelo sol, ou pela lua, ou pelas estrelas. Só que Lucas vai dizer que eles não viam o sol nem as estrelas, ou seja, estavam sem direção nenhuma. A escuridão tomou conta, o vento forte se abatia contra o barco, era uma tempestade, provavelmente a chuva era forte. A escuridão dificultava a visibilidade de qualquer coisa. Além de ficarem sem direção, eles estavam sem ver nada. Não sabiam para onde iam. E ao mesmo tempo, não viam nada ao seu redor. Nada. Quando nós escolhemos e decidimos ouvir aqueles que não estão nem aí para a nossa condição, aqueles que só pensam em si, assim nós acabamos. Sem direção, sem visibilidade e sem um pingo de sensibilidade espiritual para sair daquela condição, para sair daquela situação. É nesse momento em que nós afundamos, quando a tempestade ela pressiona, quando as tribulações pressionam, quando a provação pressiona. Se eu não estou sob uma palavra direcionada, eu vou perecer ali. E é nesse momento que morre toda a esperança, quando eu acho que não tem mais solução, que acaba. Mas é nesse momento, é nessa hora, em que grandes homens aparecem. É nessa hora em que Deus ele levanta pessoas para arrancar as outras dessa condição. É nessa hora que grandes homens de Deus aparecem como um solucionador daquela situação, como um resgatador daquelas pessoas. O texto vai dizer que Paulo, ele vai chegar diante deles, vai expor a situação, vai dizer que eles deveriam ter ouvido o conselho de Paulo. Mas é interessante que Paulo não vai jogar na cara de ninguém. E Paulo não vai chegar como um acusador. Paulo não vai dizer assim, vocês são os culpados. Não. Pelo contrário, ele vai assumir a total responsabilidade do navio. Você vê que Paulo ele chega como prisioneiro e agora ele está crescendo. O respeito de Paulo está sendo construído naquele lugar. Aquele que ninguém ouviu a sua voz, agora as pessoas pararam para ouvir. Aquele que não era respeitado, agora está ganhando respeito. Aquele que era desconsiderado, agora é considerado. Porque era um homem que tinha vida com Deus. Um homem que no momento da crise e no momento de pressão, ele se levantou para solucionar o problema. A primeira coisa que Paulo fez não foi tentar acalmar a tempestade, não. A primeira coisa que ele teve foi uma sensibilidade, não só espiritual, mas também um bom senso. Ele pegou primeiro e tentou resgatar eles da crise que estavam vivendo interiormente.
Porque a tempestade, depois que ela abateu eles exteriormente, ela começou a adentrar o interior de cada um. Foi quando morreu a esperança. E Paulo, com a sensibilidade, com a visão de um conselheiro e um homem de Deus, a primeira coisa que ele fez foi enfiar a mão lá dentro e resgatar o ser que estava aprisionado, que estava sendo atormentado lá dentro. A primeira coisa que ele fez foi resgatar o ser lá de dentro. Foi o ser interior que estava aprisionado. A situação estava tensa, mas pior estava dentro de cada um, porque eles estavam mortos de toda a esperança. O texto diz que eles perderam toda a esperança de salvamento. A primeira coisa que um homem de Deus, quando ele se levanta na crise, ele tem que ter visão espiritual. Eu tenho que entender o momento. Porque eu tenho que colocar a mão onde é necessário ser colocado. Eu tenho que falar aquilo que é preciso ser falado. Eu tenho que estar no lugar onde é preciso eu estar. É sensibilidade espiritual. Porque no momento de tensão, naquele momento turbulento, Paulo foi capaz de ouvir a voz de Deus. Diz que um anjo apareceu a ele. Gente, quando o cara está atribulado, pode vir conselheiro de todo lado, que ele não está nem aí. Quando o cara está na crise, quando ele está naquele momento de provação mesmo tribuloso, pode vir quem vier e não está nem aí. Pode falar o que falar, pode ser até pode descer um anjo, pode descer Paulo, pode descer quem for, Jesus Cristo, vai falar com ele, ele não ouve, porque ele está insensível. Pode vir quem vier. Pode vir um enviado, Deus pode falar de várias formas. Ele não consegue entender porque ele fica completamente insensível. Mas só que no momento de crise, um homem de Deus, quando se levanta nesse momento de dificuldades, a primeira coisa o que Deus gera nele é sensibilidade espiritual, é visão espiritual, é percepção espiritual, é entender quando Deus fala, é ter um coração aberto para quando Ele está ministrando. Porque se eu não tiver isso, Deus fala de várias formas, e eu não ouço, eu não percebo Ele falar comigo. Mas a partir do momento em que eu passo a exercitar isso, eu fico sensível, e um simples estralo de dedo, Deus fala comigo, Deus orienta. Paulo foi um homem que demonstrou sensibilidade no momento de maior turbulência da vida dele. O que hoje nós precisamos, o que nós precisamos realmente, não é necessariamente de pessoas que nos aconselhem, porque nós temos. É de sensibilidade à voz de Deus. Aleluia. Percepção espiritual. Sim, Deus. É isso que nós necessitamos hoje. Confiar mais naqueles que têm vida de integridade com Deus. Aqueles que vivem com Deus. Porque o texto vai dizer que o anjo, quando se dirige a Paulo, ele vai dizer o seguinte: não tenha medo, Paulo, não tenha medo. Porque é necessário que você vá até César. E Deus, por sua graça, Ele deu a vida de todos que estão com você. O propósito que estava sobre a vida do apóstolo Paulo, ele preservou a vida daqueles que estavam ao redor dele. Ou seja, pessoas que vivem sob uma visão espiritual. Paulo vai dizer diante do rei Agripa, diz assim: olha, rei Agripa, eu não poderia ser desobediente à visão espiritual. Paulo só estava naquele navio porque ele seguiu a vontade de Deus, porque ele seguiu o propósito de Deus. Aleluia. E as pessoas que estavam junto com Paulo dentro daquele navio, dentro daquele barco, as suas vidas foram preservadas porque seguiam e andavam com um homem de Deus. Porque naquele barco, ainda que tivesse muitas pessoas desobedientes que não estavam nem aí para conselhos, havia um homem de Deus naquele lugar. Havia um homem que vivia sob uma orientação divina, que não foi desobediente à visão celestial. Aleluia. Alguém que vivia com um propósito, alguém que vivia sob uma palavra. Sim, Deus. E essa palavra, esse propósito preservou a vida de todos. Aleluia. Paulo disse que nenhum morreria, só o barco sofreria dano, mas eles chegariam todos vivos, todos. Nós precisamos andar com pessoas que andam com Deus. Eu preciso andar com pessoas que têm vida com Deus. Eu preciso caminhar com pessoas que realmente têm responsabilidade com aqueles que estão ao nosso redor. Eu preciso viver com pessoas que têm visão
espiritual, tato espiritual, sensibilidade espiritual, Sim, Deus. que não vivem para si, mas vivem pela má vontade e pelo um plano divino. Glória a Deus. Porque tudo que sucede sobre a vida dele se estende à minha vida. Aleluia. Tudo que alcança a vida dele alcança a minha vida. A graça que é derramada sobre a vida dele é derramada sobre a minha vida também. Aleluia. Nós precisamos andar com pessoas que andam com Deus. Eu preciso estar num barco em que pessoas que andam com Deus entraram também. Amém. Sim, Deus. É o que mais nós necessitamos hoje. De andar com homens que andam com Ele. Que vivem sobre um propósito. E pessoas e homens que andam com Deus, gente, são pessoas equilibradas. Tenha certeza disso. Tenha certeza. Porque Paulo, nesse momento, ele, para manter o equilíbrio do navio, ele não só é um homem espiritual, gente, presta atenção, ele também é um homem de bom senso. A mente dele não estava voltada só no alto, mas o coração dele também estava lá no navio. Porque ele diz assim, olha, faz 14 dias que a gente está aqui nesse mar e vocês não comeram nada. Vocês precisam comer alguma coisa. Paulo não tinha só relacionamento com Deus. Paulo tinha relacionamento com os homens também. Aleluia. Paulo não estava preocupado só em ouvir a voz de Deus. Paulo também se preocupava em atender a necessidade daquele que estava perto dele. Paulo não só tratou das coisas espirituais, Paulo tratou da humanidade de cada um. Aleluia. Paulo cuidou deles. Porque ele recebeu a palavra. Ele disse que todos ficariam vivos. Havia uma palavra sobre a vida deles. Mas Paulo não ficou numa condição de não fazer nada. Pelo contrário, ele passou a agir. Ele sabia que havia uma palavra, mas todos precisavam se alimentar, porque senão seria bem provável que alguma coisa acontecesse ali. Ele havia a palavra, mas havia a responsabilidade do homem também. Não é só ter uma palavra de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. É necessário também eu assumir a minha responsabilidade. Verdade, Deus. A minha responsabilidade. Eu sei que muitos têm palavras de Deus lançadas sobre a vida aqui. Mas cabe a mim desenvolver isso. Amém. Cabe a mim tomar a responsabilidade que me foi dada. O anjo falou com ele. Depois que o anjo falou, a primeira coisa que Paulo partiu em direção às pessoas foi cuidar delas. Ele cuidou e preparou para que eles chegassem ao propósito e ao plano de Deus e à palavra de Deus. Paulo cuidou deles. Uma das primeiras coisas que Paulo falou é para que eles mantessem a unidade. Nós lemos em que alguns tentaram fugir no bote e salvar vidas. E Paulo diz assim que se eles fugissem, eles não seriam salvos. Então é necessário que eles permanecessem. Ou seja, é necessário que a gente corte todo vínculo com qualquer rota de escape. Aleluia. Porque se eu estou nesse navio, se eu estou nesse barco, eu estou com todos e a gente está junto. Amém. E a palavra de Deus é lançada não só sobre um, é sobre todos. Aleluia. Aquilo que está sobre a vida de uma pessoa alcança toda uma congregação. Sim, Deus. Alcança toda uma realidade. Aleluia. Então eu preciso cortar todo o vínculo, toda a rota de escape, tudo aquilo que pode ser um caminho alternativo para mim e para você. É necessário. Glória a Deus. Vocês conhecem a vida de Jonas. Jonas, ele é o inverso do apóstolo Paulo, mais ou menos. Paulo estava naquele barco porque seguia um propósito, uma vontade de Deus. Jonas estava num barco porque tentava fugir. Deus falou, vai para Nínive. Ele pegou um barco em direção a Tarsis. Mas sabe o que é um contraste interessante? É que para a tripulação do barco em que Jonas estava se manter seguro, ele precisava sair. E para que a tripulação do navio em que Paulo estava, para ficar seguro, Paulo tinha que permanecer. Aleluia. Ele não poderia sair daquele Deus. barco. Aleluia. Ele tinha que ficar. Aleluia. É um contraste tremendo. Existem pessoas que carregam um propósito e uma visão espiritual. Aleluia. O
nós desfrutaremos disso. Eles precisam permanecer aqui. Sim, Deus. Eles não podem sair. Eles têm que ficar porque o lugar dele é aqui. O barco deles é esse. Ainda que a gente chegue, como eles chegaram em Malta, com o barco todo arrebentado, mas todo mundo vai chegar vivo. Aleluia. Meu Deus. Amém? Aleluia. Observe uma coisa. Observe uma coisa interessante. Paulo foi de Cesareia para Roma como prisioneiro. No momento da crise, ao invés do apóstolo Paulo transferir a responsabilidade, porque eles só estavam ali no meio da tempestade, porque eles ouviram o piloto e o dono do navio. Quando Paulo se levantou, ele poderia apontar o dedo, isso é culpa de vocês, agora vocês arcam com a responsabilidade. Não, Paulo é um homem de Deus. Ele falou, vocês deveriam ouvir o meu conselho, mas contudo, Deus vai preservar a vida de vocês. Ele não acusou, ele não apontou como alguém que quer humilhar ninguém e deixar a pessoa ali sofrendo com a acusação. Não, ele foi, apontou o erro, mas como aquele que já tinha a solução. Aleluia. Como aquele que já sabia o que fazer. Aos poucos Paulo foi crescendo. De prisioneiro, de como aquele cara que ninguém queria ouvir, ele foi crescendo. De prisioneiro, Paulo se tornou pastor daquele barco. De prisioneiro, Paulo passou a ser o conselheiro daquele barco. Daquele que era menos considerado, ele cresceu naquele lugar. Ele se desenvolveu. O nosso chamado, o nosso ministério, ele está à nossa volta. O meu chamado, ele está diante dos meus olhos. Aleluia. Ele está diante dos meus olhos. Sim. E Paulo cresceu e foi desenvolvido, e se desenvolveu naquele lugar, porque ele era um homem com quem Deus estava com ele, semelhante a José. Potifar tornou José alguém importante no reino dele. José se tornou governador. José passou a morar na casa de Potifar. Potifar confiava tanto em José que tudo o que pertencia a ele, ele entregou nas mãos de José. E é interessante que Gênesis vai falar que a casa de Potifar prosperava por causa de José. Potifar prosperou porque José estava ali naquele lugar. E José ia crescendo, de forma que Potifar não se preocupava com nada do que diz respeito a ele, do que pertencia a ele. Ele ficava tranquilo, ele não se preocupava com nada, além de comer. Aí você, na narrativa de Gênesis 39, você vê que de repente a mulher de Potifar começa a tentar induzir José a se deitar com ele, e ele rejeita essa proposta e ela o acusa de assediá-la. Então ele é preso. E na prisão acontece a mesma coisa. Ele vai preso e de prisioneiro ele se torna líder da prisão. De forma que todos os prisioneiros eram responsáveis, estavam sob a responsabilidade de José. Não é a situação. Aleluia. Não é a situação, é quem eu sou. Amém. Aleluia. Não é as circunstâncias ao meu redor, gente. É quem eu sou. Não é aonde eu estou. É o que eu faço aonde eu estou. Aleluia. É a minha posição, é a minha postura. Eu não tenho que ser o acusador. Eu não posso ser aquele de mimimi, que eu não gosto do que aconteceu, que eu não gosto do que foi feito. Porque a culpa é tua, porque quem escolheu foi você. Assume a responsabilidade agora. Não. Eu tenho que ser uma pessoa de postura, que chega ali para solucionar o problema. Porque assim Deus estará comigo, estará com você. Quando eu tiver um coração disposto a querer ajudar aquele que está ao meu redor. E não humilhar e acusar, dizer que ele é insuficiente em tomar decisões, que ele é incapaz de fazer, que ele é incapaz de liderar, que ele é incapaz de direcionar pessoas. Eu não posso ser assim. Eu tenho que ser alguém que revela a realidade da pessoa, mas apresenta a transformação. Amém. Que apresenta o que pode solucionar o seu problema. Eu não posso só apresentar a triste realidade dela. Eu tenho que apontar o caminho. Se eu não souber apontar o caminho, eu peço para me seguir. Será que a gente está assim, nessa condição de pedir para alguém seguir aquilo que eu sou? Imitar aquilo que eu sou? Fazer aquilo que eu faço? É difícil. Mas eu não posso ser o acusador. Eu preciso ser um homem que se levanta para solucionar.
aquele problema. Porque de prisioneiro, Paulo se tornou conselheiro daquele navio. Essa é a palavra de Deus. Não é o lugar, é quem eu sou. Não é a situação, é quem você é a partir de hoje, a partir de agora. O que vai mudar a igreja, o que vai mudar a casa, o que vai mudar o trabalho, é quem eu sou em todo e qualquer lugar. Ele vai transformar aqui, ele vai mudar aqui. E a partir de mim, ele vai colocar ordem em tudo. Porque tudo está sob o controle dele. Porque a tua casa viverá sob uma palavra. Porque a tua igreja viverá sob uma palavra. Porque a tua vida estará sob uma palavra lançada. Todos aqueles que te seguirem serão preservados também. Porque Deus é um Deus que preserva. E porque Deus é um Deus que honra aqueles que são tementes a Ele. Amém? Essa é a palavra de Deus hoje. Amém? Deus abençoe a todos. Aleluia.